Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo BTLG 11 da BTG Pactual e é o relatório referente ao mês de setembro. Sim, setembro, mas a gente já está em novembro, não era para ser o de outubro, meus amigos. Para quem não sabe, o BTG Pactual demora a soltar os relatórios, né? Pelo menos aqui do BTLG ele demora muito, então é por isso. A gente está vendo de setembro, que se refere aos pagamentos feitos em outubro, ou seja, está longe ainda de sair o relatório do mês de outubro, que se refere aos pagamentos que estão sendo feitos agora em novembro. Isso aí provavelmente só sai daqui umas 3, 4 semanas. Esse aí saiu semana passada. E a gente está trazendo hoje. O último rendimento foi 76 centavos. Para quem não sabe ainda, a taxa de administração dele é uma das mais baixas do mercado, 0,90 sobre o valor de mercado do fundo. Eu acho bem interessante isso. Ele tem já 12 emissões, uma emissão feita recentemente. Tá com uns 2 meses que ele fez uma emissão. Acho que está mais ou menos com um pouco mais de um mês que ele liberou as cotas. Então é um fundo relativamente grande. Para quem não sabe, eu trouxe alguns números para vocês retirados lá do Investidor 10 Pro. E ele atualmente é o terceiro maior dividend yield dos fundos desse segmento aqui de logística, excluindo os fundos que estão com problema, com baixos P sobre VP, que normalmente esses que estão com baixo P sobre VP têm algum problema. Ele é o terceiro maior dividend yield, ele é o sexto mais barato, é o sexto menor P sobre VP, excluindo esses que estão com problemas, e é o terceiro de maior valor patrimonial, terceiro maior fundo de logística da bolsa. Ele só perde para o HGLG, que é o maior de todos, e o XPLG. Mas ele está bem pertinho do XPLG. Ele só perde mais feio para o HGLG mesmo, que é muito grande. O HGLG tem mais de 2 bilhões acima tanto do BTLG como do XPLG. Uma coisa que eu não gosto desse relatório, uma das coisas, né, não é só essa. Além dessa questão dele demorar muito, ele não traz aquele quadro mostrando todos os imóveis que ele tem com a relação com o valor patrimonial dele e os valores, sem ser percentuais, os valores em milhões e a soma total de tudo. A gente vai ver durante o relatório que ele não tem esses detalhes aí. Eu não acho legal isso, fora esse atraso, né? Esse atraso é pior do que isso, mas tem vários detalhezinhos que eu não gosto, eu vou falando para vocês durante o vídeo. Aqui ele mostra que o valor de mercado do fundo atualmente é quase 2 bilhões e 900 milhões, ou seja, é quase 3 bi já o tamanho do fundo. O valor de mercado no fechamento desse relatório era de R$ 101,50, mas no momento ele está com um valor patrimonial de apenas R$ 99,50, ou seja, ele está bem abaixo desse valor aqui de mercado, do momento de fechamento, relatório de setembro, no caso. Até porque está muito distante, né? Quase 2 meses atrás, finalmente. O dividend yield dele no ano é de 9,03, que é um bom dividend yield. Considerando fundo de tijolo, é um dos maiores dividend yield. É bem maior do que fundo de lajes, porque fundo de lajes está tudo mal. Fundo de lajes, quando dá 8, é muito. Os fundos de shopping, os bons, estão dando entre 8 e 9, só acho que a exceção HSML, que é um pouquinho mais. Até falei sobre isso no vídeo sobre o VISC, quem quiser dar uma olhadinha aí. Logística tão em alta, digamos assim, e dos tijolos é os que estão dando maior rendimento, 9,03% nos últimos 12 meses. E o valor patrimonial da cota dele é R$ 98,33. E ele está basicamente exatamente em cima do valor patrimonial. O P sobre VP dele está 1. Ou seja, ele nem está caro, nem está barato. Aqui, se você olhar, o valor do dividend yield dele estava 9%. Ó, um pouquinho abaixo desse dividend yield que eu falei para vocês, mas até porque no momento que foi lançado esse relatório, ele estava com um valor de mercado maior e o dividend yield cai, que eles são inversamente proporcionais. A vacância dele está bem baixa, apenas 2%. Ou seja, também não tem uma margem muito grande para crescimento dos rendimentos, porque quando a vacância está mais alta, caso a vacância acabe, ele aumenta os dividendos. E aqui ele está mostrando só a vacância financeira também, ele não está mostrando a vacância física. Tem essa questão também. Ele tem 22 imóveis. Antes que eu me esqueça, eu vou mostrar essa questão aqui do guidance do fundo, né? Basicamente, ele espera que nesses 3 próximos meses, outubro, novembro, dezembro, em outubro ele já distribuiu de novo 76 centavos, ou seja, ele está um reloginho desde junho de 76 centavos, vamos ver como é que vai ser em novembro e dezembro, e o guidance dele até o final do ano é entre 72 centavos e 78 centavos. Agora, importante mesmo é mostrar essa parte aqui dos comentários do gestor, por isso a gente vai dar um destaque especial a isso aqui. Ó, nesse mês, ou seja, que é setembro, né? A receita imobiliária do fundo teve um aumento pontual devido a um lucro reconhecido pela venda de 50% do imóvel do BTLG Dutra de São Paulo. Então ele teve esse aumento e a gente até viu ali, quem prestou atenção, o fundo fez uma reserva de 23 centavos por cota, exatamente por causa dessa venda aqui. Ele não repassou aos cotistas esse valor. Aí ele fala, importante destacar que a estratégia da gestão não é aumentar imediatamente de forma pontual, ou seja, só em um mês apenas, mas sim fazê-la de maneira constante,
Você vê que ele gosta de ser um fundo tipo reloginho, como eu falei para vocês, né? A previsão dele, ele começou a distribuir 76 centavos em junho, até outubro agora ele já distribuiu 76 centavos, provavelmente vai manter 76 centavos até o final do ano ou pode subir um pouquinho mais. Ele gosta de fazer de maneira constante e gradual ao longo do tempo, proporcionando estabilidade de longo prazo, com os rendimentos distribuídos ao cotista. Esse plano foi estabelecido pela BTG Pactual, blá blá blá. Não vamos nessa parte aqui não, se você quiser você dá uma paradinha para ler. Ele destaca esse reconhecimento aqui que o BTLG teve, não vou ler também, se você quiser dar uma pausa e ler. Mais importante é falar essa questão, ó, o fundo teve um novo contrato de locação com a empresa CSI Cargo para ocupar esse BTLG Cabreúva durante 3 anos. Com isso, a vacância do fundo cai para 2%, como a gente já viu lá em cima. Nesse mês também de setembro, lembrando, ele fez uma reposição de locatários no BTLG Embu. E essa reposição simplesmente foi uma expansão da alocação para a PMG atacadista, que saiu de 36% para 42% da ABL desse imóvel aqui. E o FII finalizou as obras de adaptação do imóvel ocupado pela empresa Fagron Brasil, no BTLG de Jundiaí, atendendo às solicitações da locatária. O investimento foi de 300 mil, com cap rate de 22% ao ano. Altíssimo esse cap rate. Então foi muito bom o negócio, né? Aí ele fala aqui o que é a Fagron, para quem não sabe. Aqui temos a DRE do fundo, dos 2 últimos meses, o de setembro no caso e o de agosto. Aqui ele mostra os principais locatários aqui. O fundo tem 54 locatários, como eu falei, 22 imóveis. Aqui são os 20 maiores locatários do fundo, né? Que totalizam 68% da receita. Então a gente vê o seguinte aqui, pessoal. Aqui ele mostra a receita do fundo e as despesas. E aqui ele mostra o NOI. Para quem não sabe, ó, aqui a definição de NOI, que é a receita operacional líquida. Eu chamo de NOI, mas o pessoal gosta de americanizar, chama de NOI. O NOI ou NOI. NOI para os íntimos, os brasileiros, digamos assim. Então, aqui mostra tanto o NOI de agosto como de setembro, praticamente o mesmo, não mudou quase nada. Só que aí temos o quê? Temos essa receita eventual, você vê lucro de vendas, ó. Olha aqui a diferença. A diferença de 10 milhões do mês de agosto para o mês de setembro, exatamente referente àquele imóvel que a gente mostrou, que teve aquela venda de 50%. Aí tem esses ajustes aqui, esse fluxo financeiro. Temos mais as despesas administrativas. Aqui a receita imobiliária toda. É bom porque ele é bem detalhado aqui, né? Aí ele faz essas contas aqui. Para quem não sabe, o NOI é a soma desses, mas na realidade é uma diferença, né? Porque você vai pegar e subtrair a despesa. Subtrair a despesa da receita, que vai dar a receita operacional líquida. Ele soma e subtrai esses valores aqui, até chegar na receita imobiliária e subtrai a despesa das taxas de administração, que dá finalmente o resultado do fundo. E aqui no resultado do fundo é que a gente vê, ó, quanto é que deu? 16 milhões em agosto e 28 milhões exatamente por causa da venda do fundo. Isso, respectivamente, em termos de cota, foi 77 centavos para o mês de agosto e 99 centavos para o mês de setembro. Só que ele distribuiu 76, né? E aqui ele distribuiu 76 também, ou seja, ele fez uma reserva de 1 centavo aqui e aqui ele fez uma reserva de 23 centavos. E no total ele tem de resultado acumulado, se você olhar, 28 centavos. Nos últimos 2 meses, ele fez uma reserva de 24 centavos e ainda tinha mais 4 e está com 28 centavos aí em caixa a distribuir quando ele achar necessário ou a manter no caixa para manter esse guidance aí sempre constante, como ele já falou para a gente no relatório. E pessoal, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BTLG na sua carteira? Ou está querendo comprar? Você possui outro fundo imobiliário desse segmento aqui de logísticas? Coloque aqui nos comentários. E é claro, se você não é inscrito, meu, não perca seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezinho, ative o sininho. Aqui nós temos os principais imóveis do fundo, em termos de valor patrimonial. Você diz, não, você disse que não tinha? Tem. Isso aqui tem, mas não tem todos, é como eu falei. E também não tem aquela tabela mostrando todos os fundos e os valores em dinheiro. Ele só coloca o valor percentual aqui. Aí você vê que o maior de todos é o BTLG Mauá, depois vem o BTLG Jundiaí, outro BTLG SBC, o BTLG Ribeirão e o quinto maior é o BTLG aqui de Fortaleza, ó. É o quinto maior. Aí depois tem o BTLG Extrema, BTLG Araçatuba, BTLG Embu, BTLG Hortolândia, BTLG Dutra, BTLG Cotia, BTLG Santana, tem a Ambev Santa Luzia, a Natura, BTLG GRU e o
outros. Se você contar aqui, tem 15 dos imóveis dele, ele tem 22. Ou seja, esses outros aqui são 7 outros imóveis do fundo. E lembrando que, como eu já mostrei para vocês, ele falou lá em cima, tem 54 locatários de 22 imóveis. É porque exatamente tem alguns desses imóveis de logística dele que tem vários locatários. São vários segmentos alugados para vários locatários diferentes. Aqui a gente vê o indexador do contrato, como é que é reajustado o contrato do locatário. A maioria é IPCA, 86%, e uma minoria de GPM. Ninguém quase mais usa GPM, quase todo mundo faz o reajuste do imóvel, do aluguel do imóvel, usando IPCA, né? Aqui mostra o setor que o inquilino trabalha. Aqui a gente vê que é quase meio a meio, contrato típico e atípico. Contrato atípico são aqueles mais seguros, mais difíceis de modificar e normalmente tem multas pesadas quando o inquilino sai dele. A gente vê que, em termos de perfil dos ativos, a maioria é usado como logística, mas ele tem um pouquinho de industrial e varejo. E a gente vê que o fundo tem uma pequena alavancagem, bem pequena aqui. A princípio, apenas 227 milhões, menos de 10% do fundo é alavancagem. Aqui você vê que ele tem uma quantidade de caixa livre, ó. Como fica escondido isso aqui? Não era muito melhor ter uma tabela mostrando os valores, mostrando quanto aqui o fundo tem caixa, e ele também tem outros, ó, até investe em outros fundos, né? Você vê aqui caixa e outros fundos, totaliza a soma de fundos e caixa, 859 milhões. Ele tem 825 milhões em caixa ainda, é muito dinheiro, provavelmente ainda da última emissão do fundo. Ele ainda tem muita coisa para alocar aqui. E 34 milhões em fundos imobiliários líquidos, né? Que ele usa para vender. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezinho, ativicinho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!